Na nossa igreja, a gente tem o costume de saudar os irmãos assim, shalom. Às vezes as pessoas têm a ideia de que shalom significa só paz, né? Mas shalom é paz, prosperidade, saúde e sucesso. Então, quando você declara isso para o seu irmão, a shalom sobre a vida dele, você está declarando que você deseja isso, paz, prosperidade, saúde e sucesso. E eu quero compartilhar com vocês uma palavrinha, porque foi bom para mim. E eu acredito que aquilo que é bom para você, você quer compartilhar com os outros. Quando você vai compra a pizza do irmão, do Rodrigo, e você come e é boa, o que você faz? Você indica, não é assim? Então, porque ela foi boa para mim, a palavra vai ser boa para vocês também. Acredito, porque é o que as escrituras nos dizem. Então vamos abrir nossas Bíblias lá em Daniel capítulo 6. Versículo 1 até o versículo 4. Daniel capítulo 6, versículo 1 até o 4. Então, pareceu bem a Dário nomear 120 sátrapas, vices-reis, para governar todo o seu reino. E acima deles, 3 grandes líderes, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham de que prestar conta a esses supervisores, a fim de que o rei não sofresse qualquer dano ou prejuízo. E aconteceu que o mesmo Daniel foi tão notável entre seus colegas de liderança e entre todo o colegiado dos sátrapas, por suas qualidades extraordinárias, que o imperador planejava nomeá-lo para a função de governador geral do seu reino. Mas assim que os seus colegas de liderança e todos os sátrapas tomaram conhecimento dessas intenções do rei, muitos passaram a procurar motivos para acusar Daniel em sua administração e governo, mas nada de mal conseguiam encontrar. Não puderam achar falta alguma em Daniel e em seu proceder, porquanto ele era leal. Nele não havia qualquer desonestidade, desleixo ou erro algum. Então, uma coisa que eu achei interessante nesse texto, quando eu estava lendo, então o meu pastor, o pastor Larry, nos ensinou que nós devemos ler a Bíblia, e quando você lê a Bíblia, você procura ver o que é importante na vida das pessoas, ou os princípios bíblicos que você acha na Bíblia, e o que você vai fazer? Você vai trazer para a sua vida. Ele falava isso, e é por isso muito importante ler a palavra de Deus, tá? Para você aprender o que Deus quer, qual a sua vontade, e você vai trazer para a sua vida, vai trazer para a prática da sua vida. Então, quando eu li esse texto aqui, eu falei, eu quero ser igual a Daniel. Foi o que eu pensei, na hora. Eu escrevi isso na minha Bíblia. Eu tenho o hábito de escrever, eu risco, não sei, todo mundo, tem pessoas que falam, não vou riscar minha Bíblia, não vou escrever nada. Tem gente que é assim, tem outras pessoas que, como eu, risca, escreve. Tem gente, a minha esposa que gosta, ela faz até balão no versículo que ela acha interessante, porque marca, é para marcar, é para trazer para o coração dela. Então, o que aconteceu? Eu li e pensei, quero ser igual a Daniel. Tá, mas como? Eu quero ser igual a Daniel, mas como? Porque Daniel, o texto que me chamou a atenção é o seguinte: Daniel, não puderam achar falta alguma em Daniel, em seu proceder, porquanto ele era leal. Nele não havia qualquer desonestidade, desleixo ou erro algum. Eu falei, eu quero ser igual a esse cara, eu quero ser igual a esse homem. E eu pensei, como você então? E eu comecei a pensar. Pensei, o que o livro me responde? Porque a vida com Deus, gente, a vida com Deus não é feita numa decisão no dia que você levantou a sua mão, no culto, ou na célula, enfim, aonde foi? O dia que você entregou a sua vida para o Senhor, que você decidiu viver para Deus.
Sua vida não se resolve, ou não se resume a esse único dia. A vida com Deus é feita diariamente, não é no único dia. Então eu aceitei a Jesus, entreguei minha vida para Ele, acabou. Não, tem um percurso, tem uma trajetória, tem um processo que todos nós precisamos passar. E dentro desse processo, e dentro dessa ideia de uma trajetória, olhando para a vida de Daniel, eu comecei a pensar em algumas coisas sobre o que o livro me responde. O que é que Daniel fez, que fez com que ele fosse esse homem extraordinário? Porque ele foi um homem extraordinário, irmãos. Daniel foi um homem que se destacou em liderança, não numa igreja, não numa cidade, não num estado, no império, onde um homem dominava tudo, o mundo conhecido, e ele se destacou por alguns motivos. Então, quais foram? Então o livro nos responde. Então o primeiro passo que todos nós devemos tomar para sermos pessoas como Daniel, está no capítulo 1, versículo 8. O texto diz bem assim, que Daniel decidiu firmemente em seu coração a não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que o rei bebia. Então ele decidiu firmemente. Então isso é o começo da história. Nossas vidas, elas começam com uma escolha. Então nós temos que entender isso. Nós somos livres, gente. Entenda uma coisa, você é livre. Livre. Você pode escolher o que você quiser. Você vai colher os resultados das suas escolhas. Sim, isso é natural. Mas você tem que entender que você é livre. Essa semana que passou, eu fui conversar com um rapaz. Ele pediu para eu conversar, ele tem interesse de ir para o seminário, para estudar. E eu comecei a conversar com ele, ele começou a falar que ele tem uma dificuldade, que ele sofre uma tentação e de vez em quando ele cai nessa tentação. E eu comecei a conversar com ele, eu falei, primeira coisa que você tem que fazer, você tem que largar essas desculpas que você está dando para você mesmo. Porque ele dizia bem assim, não, é porque o meu espinho na carne, todo mundo tem um espinho na carne, então, afinal de contas, eu não posso ficar nessa circunstância que ele me contou, que acaba que... Aí eu falei para ele bem assim, com relação à imoralidade sexual. E a pessoa que aconselhou, ele disse bem assim, olha, e ele tem vontade de ser missionário. Ele falou assim, ó, se você for para o campo missionário, lembra, casa antes de ir. Aí eu virei para ele e falei bem assim, casamento não resolve isso não, meu filho. Não resolve isso. Casamento não resolve só a imoralidade sexual. Aí eu comecei a conversar com ele, eu falei assim, imagina se eu chego para minha esposa, traio ela, e eu chego em casa e falo assim, eu chamo a minha esposa de Preta. Ô Preta, eu queria te confessar um negócio, eu te traí, eu tive um caso com uma mulher aí na rua, mas é por causa do meu espinho na carne. Você acha que ela vai virar para mim? Claro, meu bem, nossa, que maravilha, aceita a sua desculpa. Ela fala assim, seu safado, sem vergonha, você quis, por isso você fez. Nós escolhemos, amados, nós não temos desculpa para fazer as coisas erradas. Então a vida é uma escolha, você escolhe, nem Deus, entenda bem, nem Deus te força a fazer as coisas, porque a Escritura nos diz bem assim, que eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir, outra coisa interessante, nós temos que pensar em dois aspectos na questão da escolha. Todo mundo escolhe, eu quero ser igual a Daniel, quero, então eu tenho que querer isso, eu tenho que escolher isso, eu tenho que resolver firmemente isso na minha vida. Eu quero, então não deve ser só um desejo, não pode ser só um desejo, porque desejo não é suficiente.
Não é suficiente, meus amados. Desejo não é suficiente, porque tem um monte de gente que deseja um monte de coisa. A Bíblia fala bem assim, que o preguiçoso deseja e não consegue nada. O preguiçoso, ele tem tanta preguiça, ele tem desejo de comer, mas sabe o que ele faz? Ele tem preguiça de levar a comida do prato na boca. Ele tem o desejo não é suficiente, não consegue fazer nada. Você só, eu desejo ser uma pessoa melhor, eu desejo ser um homem melhor, eu desejo ser uma mulher melhor, eu desejo ser um homem ou uma mulher segundo os padrões de Deus. Eu quero ser aquilo que Deus quer de mim, eu quero ser. Mas entenda bem, se você não escolher, resolver firmemente no seu coração que você vai ser, você não será, você não vai ser. E é interessante nós avaliarmos duas coisas dentro disso. Primeiro, eu já estou falando sobre ela, você é livre para escolher, toda escolha é voluntária. Eu lembro de uma história que o pastor Larry contava, que ele dizia bem assim, que falando sobre escolha, ele disse que um certo homem muito rico de uma cidade, ele descobriu que estava para morrer, tinha uma doença que estava para matar ele em poucos meses, e ele tinha uma filha, única filha, e ele era podre de rico, e ele pensou, eu tenho que casar minha filha, porque senão o que eu vou fazer? Se eu não casar ela, pode ser que alguém se aproveite da situação e acabe com tudo o que eu construí para ela. E então ele resolveu, no dia do aniversário dela, ele deu uma festa, mas aquela festa, tudo que de bom e de melhor, o som estava tocando, pum, 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 aquele sonzeiro, aquele negócio todo, porque era tudo jovem, né? Devia ter a minha idade, 35 anos, jovens, né? Então aquela coisa toda, e o pai olhando para ver qual que seria o candidato, e ele reuniu os melhores partidos da cidade, as melhores famílias, juntou todo mundo e colocou lá, e ele parou a festa no momento e falou bem assim, olha gente, eu trouxe todos vocês aqui por um motivo, eu estou para morrer, e a minha bela filha, eu preciso de alguém que tome conta dela, que cuide dela, que a ame, e junto com ela vai ter que cuidar dos meus negócios também, que eu vou deixar para ela. E eu proponho um desafio. Tinha uma piscina muito grande na casa, e ele disse bem assim, eu proponho que o primeiro que saltar na água e atravessar a nado e chegar do outro lado, esse casará com a minha filha. Mas tem um detalhe, a piscina está cheia de piranhas. E quando ele falou assim, a piscina está cheia de piranhas, cabum, entrou um rapaz dentro d'água e desesperadamente nadou e saiu do outro lado, porque muito rápido, com medo, saiu do outro lado desesperado. Aí o Senhor ficou entusiasmado, impressionado com o rapaz, chegou, chamou o rapaz e falou bem assim, vem cá meu jovem, corajoso, quais são as primeiras palavras que você vai dizer? Ele disse assim, quem foi o miserável que me empurrou? Porque ele não queria cair na piscina, empurrou, ele desesperado nadou, e foi para do outro lado. Ele não pulou na piscina porque ele amava a menina ou queria alguma coisa com ela. Entenda bem, é engraçado, isso não é uma escolha de verdade. Escolha é voluntária, você não é forçado por circunstâncias, você não é forçado por uma situação, para que você decida. Eu acho interessante uma coisa, quando você lê a passagem de Gênesis, eu tenho o hábito de ler a Bíblia toda, todos os anos, de Gênesis a Apocalipse, Gênesis a Apocalipse, Gênesis a Apocalipse, Gênesis a Apocalipse, eu aprendi isso, e eu acho importante isso. Então, eu falo muito sobre leitura bíblica, muito. Minhas mensagens sempre tem um tópico que eu vou falar sobre leitura bíblica. Por quê? Porque a leitura bíblica é extremamente importante. Bom, então, quando Adão e Eva estavam no jardim, e a serpente falou com Eva, eu imagino que Deus, sabe o que ele fez? Sumiu. Ele não quis ficar perto. Ele desapareceu. Livre para ouvir e tomar a posição ou não. E é interessante pensar sobre isso, porque
Já aconteceu com você? Você está trabalhando, aí você pensa assim, e você tem um patrão muito exigente, e você está trabalhando, aí você pensa assim, vou dar uma... Já aconteceu com você isso? Se não acontecer, você já viu alguém? No seminário tem muito isso, porque no seminário tem nós temos dentro do curso do seminário, tem fazedores de tenda, você aprende práticas manuais dentro do seminário. Então, eu trabalhava na construção do seminário, na construção civil no seminário em Guarapari, quando eu estudava. E chegou um dia que o pastor Larry, e o pastor Larry, ele é um homem muito sério, ele brinca e tudo, mas ele é um homem de Deus. E eu estava trabalhando na construção, e eu estava cansado, e eu sentei. Quando eu sentei e ele chegou, eu pensei, não vou levantar, porque se eu levantar, eu estou levantando por causa dele. Não vou levantar porque a situação está me forçando a levantar, porque eu estou com medo dele. Isso não é escolha, amados. Entenda bem, por que eu estou falando isso? Para você entender que você é livre, não é forçado, não é fazer porque tem uma pressão. E por que eu estou falando também? Olha, Deus sumiu porque Ele queria ver a escolha livre de Adão e Eva. Porque se Ele tivesse próximo, Ele soubesse que tivesse próximo, eu vou fazer alguma coisa, Deus está aqui do meu lado, eu não vou fazer. Você imagina, né? O homem está na rua e ele tem o hábito de olhar para as mulheres. Aí ele passa a mulher... Mas quando a esposa dele está lá, ele não faz isso não, ele fica, eu vou fazer isso, para minha esposa ficar falando no meu ouvido. Aí você imagina, acabou tudo. Não faz por quê? Porque tinha uma pressão do lado dele. Entenda bem, isso não é escolha voluntária, não é livre, é pressionada, como o rapaz que caiu. Então você tem que entender que você é livre para escolher, e você pode escolher, isso é libertador. Você pode escolher, você pode mudar o destino da sua vida, por aquilo que você vai escolher fazer. Outra coisa é entender os custos da escolha. Toda escolha tem custo, gente. Eu aprendi num livro chamado A Vida Crucificada, de A.W. Tozer, uma coisa interessante: leia livros, importantíssimo ler livros. Quem lê livros consegue compartilhar ideias, quem lê livros aumenta o vocabulário. E entenda uma coisa: você pensa com as palavras que estão na sua mente, você não pensa com palavras que não estão lá. Você não consegue descrever ou imaginar coisas se você não está pensando, e se você não tem não vasto, mas o conhecimento, você está cego, você não consegue enxergar, e você se perde no meio do percurso. Outra coisa interessante, então só voltando, falando sobre o livro, ele disse o seguinte: a salvação é de graça, Jesus fez tudo por nós, mas entenda uma coisa, a vida com Deus custa muito, não custa pouco. Não imagine que você sendo mediano, sendo medíocre, fazendo as coisas de qualquer jeito, você vai ser o que Deus quer para a sua vida. Não vai. Não vai. Então, entenda bem, existem custos na sua escolha. E o texto que eu faço referência disso é Lucas capítulo 14, versículo 25. Se juntou uma grande multidão a Jesus. E sabe o que acontece? Jesus começa a falar com eles: olha, quem amar ou quem não aborrece a pai, mãe, mulher, filhos, primo, tudo por amor de mim, não pode ser meu discípulo. E até a própria vida não pode ser meu discípulo. Se alguém quiser ser meu discípulo, lembra? Se alguém quiser, escolha, certo? Se alguém quiser, se alguém quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz, venha após mim diariamente. Aí ele começa e continua falando: olha, pensa bem no que vocês estão ouvindo. E ele diz o seguinte: se um homem vai construir uma torre, ele tem que calcular os custos para ver se ele consegue terminar a torre, para que quando ele chegar na metade da torre, ele pensa assim: não tenho mais grana, acabou meu dinheiro, será que eu vou conseguir? Não vou conseguir. E os outros passam e digam bem assim: olha lá, bonitão, quis montar um negócio aí, olha aí o que deu, não calculou os custos direito. Outra história que Jesus conta para ilustrar isso, ele diz bem assim: se você é um rei e vai para uma batalha com 10.000 soldados, e o exército inimigo tem 20.000 soldados, pensa bem se você consegue vencê-lo, porque se você não consegue vencê-lo, levanta a bandeirinha branca,
e se rende. Custos. A vida de Daniel teve um custo para essa decisão que ele tomou. Sabe o que aconteceu? Daniel chegou para o cara lá, o capataz lá que tomava conta dos nobres, e falou bem assim: deixa-me 10 dias comendo as verduras e água, e vamos ver, depois você me fala. Passaram-se 10 dias, eles voltaram lá, o capataz voltou lá e viu que eles eram mais saudáveis do que aqueles que viviam comendo as iguarias do rei. Mostrou um custo pequeno. A escolha de Daniel aqui teve um custo pequeno, 10 dias, e talvez ele teria que comer a comida normal. Então, aprenda o seguinte, meu amado, que a vida com Deus, ser igual aos homens da Bíblia, homens de Deus, ser igual às mulheres da Bíblia, mulheres de Deus, começa com uma escolha. E ela é voluntária, não é passe de mágica, não é farinha de condão, não é muito trabalho, muito custo na sua vida. Você vai ter que mudar muitas coisas, tomar várias decisões para você ser o que você deseja ser, ou o que Deus tem mostrado para você ser. Então, os custos são altamente importantes você entender, e se você quer, porque se você não quiser, não vale a pena tentar. É a verdade. Não vale a pena tentar. Porque só tentar para fazer igual Jesus vai passar vergonha. Não adianta, o que eu tenho visto que tem muita gente hoje mais religiosa do que gente que firme mesmo. Por quê? As decisões delas mostram muita coisa. Então avalie os custos, saiba que você é voluntário, você é livre para escolher, você pode ser quem Deus deseja, e Deus te deu toda a possibilidade para ser. Amém?